maioria das espécies de abelhas tem o hábito solitário, ou seja, elas vivem sozinhas mesmo. Então elas precisam de um buraquinho para fazer a nidificação. Olha, por exemplo, esse daqui, ó, tem um ninhozinho aqui, ela fechou com barrinho. Esse daqui já nasceu, olha ali tem um furinho, ali também já nasceu. Aqui é uma outra espéciezinha, também já nasceu. Aqui também já nasceu. Então essas aqui são espécies que fecham com barro. Algumas espécies fecham com folhas. Depois, quando vocês forem lá para outra estrutura, vocês vão ver algumas que quantas fecham entram com folhas. aí, só para eu entender? Uma entra no buraquinho, Uma só. ela vai fazer a postura do ovo do zangão lá no finalzinho e depois ela faz a postura de ovinhos de operárias. O ovo do zangão demora um pouquinho mais para nascer. Então vai dar o tempo certinho de nascer elas. Fechou, vai procurar outro buraquinho. Então, se tem pau podre na natureza, sempre tem disposição de material, elas vão fazer sozinho o buraquinho e vão construir seu ninho. Se a gente já não tem, elas vão ficando escassas. E aí, por que tem esses buracos maiores aqui, ó? Porque tem algumas abelhas que são maiores, por exemplo, a mamangava. Uma abelha grande, ela precisa de um oco maior. Se tem pau podre na região, ela vai construir o ninho sozinha, mas se você tiver um hotelzinho para elas, você vai hospedá-las. Daí você fala, tá, mas qual que é a serventia dessa abelha se ela não produz o mel, né? Porque a gente tem a tendência de querer algo imediato para nós, né? E ela não fornece o mel, mas ela é fundamental para a polinização. Então, se a gente não tem as abelhas solitárias, muitas espécies vegetais não produzem sementes e não produzem frutos. Se você não produz uma semente, você não vai ter descendência daquela espécie de vegetação nativa e de cultivares agrícolas que vão para a nossa mesa. Por exemplo, a acerola. A acerola não produz se não for polinizada. Não é que não produz, ela produz até uns 17%, que é muito pouquinho se não for polinizada. Quem que é a principal polinizadora da acerola? Uma abelha solitária. O maracujá não produz se não for polinizado. Quem que é o principal polinizador do maracujá? Uma abelha solitária, as mamangavas, elas são as polinizadoras do maracujá. E assim, uma série de cultivares. A abóbora não produz se não for polinizada, porque a abóbora tem flor macho e flor fêmea. Então, a abelha precisa em uma e em outra flor para formar a abóbora. A principal polinizadora da abóbora é uma abelha solitária. Outras abelhas também polinizam a abóbora, mas a principal delas, inclusive o nome popular dessa abelha é abelha da abóbora, porque ela é a principal polinizadora da abóbora. Qual que é o nome científico dela? As abelhas solitárias são 90% assim delas são solitárias. Tem uma série delas, inclusive a principal polinizadora das orquídeas é também uma abelha solitária, a euglossine. A euglossine também precisa de buraquinhos para fazer o ninho. Então, a euglossine é uma abelha verde, por isso muito confundida com a mosca varejeira. E as pessoas, em geral, matam elas achando que é a mosca varejeira, porque ela é verde metálica, a mesma cor. A diferença são algumas estruturas na morfologia, né? A corbícula, né, que é aquela perninha com pelinhos que ela usa para transportar o pólen. E os olhos também, as abelhas têm dois olhos compostos aqui e 3 ocelos aqui em cima, né? E a mosca não tem esses ocelos. Então, mas é assim, tipo, quem já conhece. Mas na dúvida não mata, tá?